queridos alunos da nossa EMAN, a nossa Escola de Ministros de Adoração e Música. Estamos aqui para mais uma aula. Que bom que você está aí mais uma vez e nós vamos dar continuidade à aula sobre libertação, libertos para servir. Eu dei uma tarefa para você na última aula, espero que você tenha cumprido ela. Se você não cumpriu, você para essa aula, dá stop nesse vídeo, vai ler o Salmo 51 e o Salmo 139 e volta para essa aula, tá bom? Mas esses dois salmos foram escolhidos porque eles são orações de libertação. Eles são orações em que colocam a nossa mente na nossa necessidade de restauração, de salvação, de pedir o Espírito Santo para nos sondar. No Salmo 51 você leu: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. É isso que nós queremos, desejamos e precisamos. No Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelos teus caminhos eternos. E é sobre esses caminhos eternos que nós estamos tratando nessa disciplina de libertação. Nós falamos sobre o que é libertação, falamos sobre lei da herança, lei da responsabilidade, sobre fortalezas na mente e citamos, alguns fatos, alguns sentimentos que são fortalezas e que indicam a necessidade de libertação. E agora nós vamos nos aprofundar justamente no processo de libertação. O processo de libertação é o processo de crucificação e nós precisamos entender bem o que isso significa, porque Jesus morreu na cruz por nós. Jesus já nos salvou do império das trevas e nos colocou no reino dele, no reino de amor dele. Mas a nossa alma, ela ainda está em processo de conversão. A nossa alma precisa ser limpa, esvaziada do velho homem. Nós precisamos tirar o velho homem e a cada dia nos revestindo do novo homem. Isso é algo contínuo, isso é um processo contínuo, uma mudança de mente, renovar a mente, crescer a estatura do varão perfeito, não é assim que a Bíblia diz? Então vamos lá para os passos da libertação. O processo de crucificação é a dinâmica de uma vida comprometida com o sacrifício de Cristo. Ressalto a palavra comprometida. A crucificação é um compromisso que eu tenho com aquilo que Jesus fez na cruz de Cristo. Existe uma diferenciação entre cruz e crucificação, uma diferenciação espiritual. A cruz é um fato histórico. Não tem como mudar, não tem como negar, não tem como mexer. Eu escolhendo ou não, Jesus morreu na cruz e é um fato, ponto. Jesus morreu na cruz, Jesus pagou os preços pelos pecados da humanidade, Jesus é o único Salvador, Jesus derramou o seu sangue para nos salvar, fato, incontestável, inegociável. Porém, o fato de Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar não nos torna automaticamente pessoas salvas. Senão todo mundo já teria sido salvo, não é verdade? Jesus morreu na cruz, mas o que é preciso fazer para que o que Jesus fez na cruz para salvar seja algo efetivo em minha vida? Eu preciso escolher. Eu preciso ir até Jesus, eu preciso decidir por Ele. O que é que Jesus conquistou na cruz do Calvário? A minha libertação. Jesus conquistou a minha identidade de filho, eu ser herdeiro com Cristo, eu ter acesso ao reino de Deus. Mas não basta apenas eu saber que Ele fez isso, eu preciso tomar posse disso. Eu preciso viver conforme esta verdade. Crucificação, quando a gente fala de crucificação no processo de libertação, nós estamos falando da escolha
escolha intencional de nos sujeitarmos aos princípios propostos por Jesus na sua morte, para que tenhamos uma vida saudável e abundante. Irmãos, isto é muito sério, isso é uma chave para a sua vida espiritual. O processo de crucificação é a minha escolha, eu escolho me sujeitar a tudo que Jesus fez por mim, a tudo que a morte dele representa para a minha vida. Eu quero essa vida saudável e abundante. O processo de crucificação, a crucificação no processo de libertação fala de verbalizarmos o que Jesus fez, de acionarmos o que Jesus fez na cruz, de experiencializar cada situação específica de pecado diante da cruz. Eu crucifico, eu coloco diante da cruz o meu pecado, eu renuncio, eu confesso, e nós vamos ver os passos específicos, mas é muito importante você entender que há uma diferença entre cruz e crucificação. Cruz é a resposta de Deus para nós. Cruz foi a solução divina para um problema que foi realizado aqui na terra. Foi o homem aqui na terra que trouxe o pecado. Esse é um problema do homem na terra. E Deus mandou Jesus morrer na cruz para solucionar este problema. Mas a crucificação, eu tomar a minha cruz, é a minha resposta a Deus. É eu validar o que Jesus fez para mim. Porque Jesus fez, e é poderoso, e é válido, e é poderoso, e é real, mas isso precisa ser válido em mim. Vou te dar um exemplo. Porque existem pessoas que estão na igreja, que creem em Jesus, mas continuam com uma vida de mentira, porque elas não crucificaram a mentira. Elas não colocaram a mentira na cruz, elas não apresentaram este pecado, renunciaram, disseram: Senhor, eu coloco na cruz, eu trago o sangue de Jesus sobre esse pecado, me liberta. E ela continua com aquele hábito, não há o processo de libertação. Isso é algo muito simples, mas existem outros pecados muito mais assombrosos, vamos dizer assim. Não que se exista importância de pecado. Todo pecado nos afasta de Deus. Eu estou falando das consequências dele. Vamos para um texto da palavra do Senhor, Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, os quais só cuidam das coisas terrenas. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Daquelas pessoas que estavam na igreja, ele está falando para a igreja, mas que continuavam com as suas vidas. Eles continuavam como inimigos da cruz, porque eles não tomavam posse do que Jesus fez, eles não reconheciam o sacrifício de Jesus. Não, Jesus fez, me libertou, eu vou para o céu, mas o que é que tem eu fazer isso? É só um pouquinho, Deus é misericordioso. São inimigos da cruz de Cristo. Eles não estão tomando posse da cruz, eles só cuidam das coisas dessa terra. Então a palavra do Senhor nos fala disto. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, o nosso homem velho foi crucificado para não servirmos mais ao pecado. Esse é o processo de crucificação, colocar o pecado na cruz, dizer: não, eu não vou mais fazer isso. E por que não citar esse texto, esses 2 versículos de Gálatas, né? Tão cantado: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que isso significa? Crucificação, matar o eu, matar o pecado, colocar na cruz de Cristo toda tendência pecaminosa, geracional, por lei da responsabilidade, tudo aquilo que é hábito pecaminoso, eu crucifico, eu coloco na cruz. E a Bíblia diz, no versículo 24 de Gálatas: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Isso é crucificação, irmão. Jesus morreu na cruz, o sangue dele nos salvou, nos libertou, mas para que os efeitos da cruz cheguem até mim, para que usufrua, eu preciso crucificar. Eu preciso colocar na cruz de Cristo. A crucificação pode ser definida como a capacidade terapêutica e redentora de percorrer a distância entre as causas da enfermidade da alma e a cruz de Cristo. Então, esse processo em que eu identifico o trauma, em que eu me apresento ao Senhor, em que eu confesso, renuncio, mudo comportamentos, esse processo é o processo de crucificação, em que eu oro ou recebo a oração de alguém, é o processo de crucificação que vai consolidar a minha libertação. A cruz pode ser definida resumidamente no processo de negar-se a si mesmo. Por isso que Jesus disse, é todo dia, negar-se a si mesmo. A essência é o exercício pleno de transparência e uma disponibilidade total para reconciliar e reeducar. São novos hábitos, novas atitudes, a capacidade de se relacionar consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Este é o processo de crucificação. Eu preciso ser transparente, eu preciso reconhecer o que me prende, eu preciso reconhecer as áreas da minha vida que precisam de libertação. Eu preciso reconhecer o que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso, que não é Jesus em mim, é o pecado em mim. E eu preciso me apresentar diante da cruz, eu preciso negar, eu preciso desse processo de confissão, de humilhação, de arrependimento, de oração, de restituição e tomar posse e descansar na cruz de Cristo, que é o portal da minha libertação. É a cruz de Cristo que traz para nós a vitória. Então vamos lá? Vamos para o processo de libertação, vamos conhecer os princípios para que a libertação seja efetiva na nossa vida? O primeiro princípio, humilhação. Não existe libertação se nós não nos humilharmos, se não houver humildade. A humilhação é o processo de renunciar à reputação com os pecados, feridas, injustiças e defraudações que cometemos ou que sofremos. Mesmo que alguém tenha cometido contra você e essa pessoa não lhe pediu perdão, você pode estar preso, você tem que confessar isso, você tem que reconhecer isso. Você tem que não se preocupar com o que o outro vai pensar a seu respeito. O importante é que isso é um pecado, é uma fortaleza na sua vida e você quer ser completamente livre. Você precisa humilhar, confessar já. Então, humilhação. A palavra do Senhor diz em Isaías 57:15, pois assim diz o alto e sublime. Quem é o alto e sublime, irmãos? Deus, o eterno, alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Por isso que nós não podemos negligenciar esse processo de conversão diária, de libertação, de santificação, porque Ele é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com quem? Com o contrito e humilde de coração, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, novo alento ao coração do contrito. Aleluia! Obrigada, Senhor, por isso. Quem são os inimigos da humilhação, irmãos? O orgulho, a amargura, a vergonha, a justiça própria. Justiça própria fala daquilo que você faz do seu jeito para resolver o problema. E há também um sinal, um sintoma de justiça própria. Eu não merecia. Por que fez isso comigo? Ele fez isso por isso. Você começa a julgar. E você começa a tentar justificar ou querer ser Deus. Só Deus é justo, só Deus é juiz. Então, rejeite toda justiça própria. Obstinação é a pessoa teimosa, a pessoa está ali ouvindo, se arrependa, perdoe, recomece, mude esse hábito e a pessoa está ali
nunca vai haver libertação, porque não vai haver humilhação. E Deus diz que Ele habita com o contrito, com o humilde de coração. Idolatria pela honra. Tem pessoas que têm vergonha de confessar o pecado, porque estão preocupados com a sua honra. Não se humilham para serem libertos e continuam aprisionados. Amor à reputação. A reputação é aquilo que os outros pensam a seu respeito. Mas se você ama a Deus, você não ama a sua reputação. Porque se você ama a Deus, você quer realmente saber o que Deus pensa a seu respeito. E se você se preocupa com isso, é claro que a sua reputação vai ser verdadeira. Porque tem reputação que é verdadeira, tem reputação que é falsa. Tem coisas que as pessoas pensam a nosso respeito que não é verdade não. Eles acham uma coisa, mas é outra. Lá no fundo está tudo podre, sepulcro caiado. Amargura, inveja, ciúme, mentira, cobiça, impureza, tantas outras coisas que sujam, que maculam a nossa alma, falta de perdão. E aí, por amor à nossa reputação, nós deixamos de confessar. Eu entrei num processo de libertação, até contei numa outra aula, não lembro agora qual foi, mas eu estava nos dias de muita angústia, de muito cansaço, e eu sentia que tinha fortalezas me prendendo, me impedindo de avançar como esposa, como mãe, como líder. E eu entrei nesse processo. Tive a ajuda de pessoas amigas, né? A nossa pastora Isácia, que é líder do Ministério de Libertação daqui. Chamei ela e disse: Isai, preciso de ajuda. Tem alguma coisa em mim que não está bem. Foram vários dias, meses de choro, de uma tristeza que eu não sabia de onde vinha, e depois eu descobri Deus colocando aquela tristeza para me empurrar para as mãos do oleiro, para o oleiro quebrar e fazer tudo de novo. E naquele processo de aconselhamento, eu fui despindo a minha alma. Irmãos, não foi fácil, mas eu decidi colocar toda a sujeira para fora. Todos os sentimentos, os pensamentos, as coisas feias que eu tinha falado, feito. Eu disse: eu quero libertar. Coisas que eu lembrava da minha infância e que me aprisionavam na minha vida familiar. E como foi maravilhoso. Então, querido, querida, não se prenda à sua reputação, porque para que haja libertação, a humilhação precisa falar mais alto que a reputação. É claro que você não vai sair abrindo a sua vida para qualquer pessoa. Precisa ser alguém capacitado, alguém íntegro. Infelizmente, para vergonha nossa, existem muitos pastores que não estão capacitados, nem porque eles ainda não foram libertos ou porque não foram preparados para isso. Não estão capacitados a ouvir as suas ovelhas sem julgar, sem jogar pedra, sem guardar. Quantas ovelhas feridas, quantas pessoas eu já conversei, disse: pastor, eu conversei com meu pastor, com a minha pastora, e foi pior. Ele pregou no púlpito, ela pregou no púlpito citando e me envergonhando, ou falou para fulano, ou falou para quem não tinha que falar. Se você é pastor, se você é pastora, se você é líder de célula, se você é alguém que outro vai confiar para confessar algo, para receber uma oração de cura, seja fiel ao Senhor. Tema a Deus. É diante do Senhor que você está para cuidar de uma vida. Isso vale muito. Ame como Deus ama. Faça como Jesus faria. Faça, seja fiel ao seu chamado. Não julgue. Recentemente eu atendi uma pessoa, uma jovem, ela na igreja há muitos anos, sofrendo com desejos homossexuais, sofrendo rejeição, mas ela foi acompanhada, foi tratada, está num processo, graças a Deus, eu creio na libertação dela. Mas num dos nossos encontros com Deus, ela me procurou para falar, e ela me disse algo que me deixou tão triste. E ela disse: pastora, você vai olhar para mim do mesmo jeito? Diante de eu te contar todas essas coisas que eu já fiz?
Ah, irmãos, ali estava uma alma ferida, porque numa situação anterior, alguém que ela contou a rejeitou e não olhava mais para ela e nem queria ser mais amiga dela. E eu disse, não, eu não vou fazer isso. E ao mesmo tempo que eu dizia não, eu dizia, Senhor, eu faço um compromisso contigo de amar essa jovem como o Senhor ama e de ajudá-la no que estiver ao meu alcance. Irmãos, nós precisamos de compaixão. Nós precisamos, porque existem tantas pessoas enfermas na igreja, porque a começar, infelizmente, de líderes e de outros amigos próximos, amigos de oração, eles não têm compaixão. E as pessoas ficam guardando as suas dores e não se humilham porque têm medo de serem expostos a quem não deve ser exposto. Quando nós falamos de reputação, de se humilhar para falar, não é para falar na frente da igreja, não é para contar para o ministério de louvor todo. Se tem alguém no ministério de louvor em pecado que chama você líder, que chama você pastor, pastora para confessar o pecado, você não tem que falar o pecado dele para ninguém não, a não ser que o pecado dele tenha sido cometido em público. Nós vamos falar sobre isso, a não ser que ele queira dar o testemunho daquilo. Você tem que guardar aquilo e dizer, olha, fulano, cicrano, aquela pessoa, ela vai passar um tempo sem tocar, sem cantar, porque ela precisa de um tempo de consagração. E você acompanha, você líder acompanha, ou pastor ou pastora da igreja, mas nada de expor as pessoas. Em nome de Jesus, vamos ser instrumentos de libertação, irmãos, amém? Vamos ser instrumentos de cura. Vamos por outro princípio, porque temos muita coisa pela frente. Você se humilha, você renuncia a sua reputação e você confessa. Esse processo na libertação é o processo de expor a Deus, também expondo a outra pessoa ou a outras pessoas que se fazem necessárias. Vou repetir, pessoa ou pessoas que se fazem necessárias. Confessar o quê? Pecados, culpas, vergonhas, de forma pessoal ou intercessória. Às vezes você vai se colocar no lugar de alguém da sua família para confessar o pecado daquela pessoa. Aquela pessoa já morreu, mas ela morreu sem Cristo e você percebe que na sua família a consequência daquele pecado continua agindo. Então você vai colocar aquele pecado ali e vai confessar. Irmãos, isso é muito sério. Satanás trabalha nas trevas. As trevas são a jurisdição de Satanás, onde ele exerce seu poder. Então, quanto mais se esconde o pecado, mais o diabo está trabalhando. Quanto mais retém a confissão, mais o aprisionamento se encontra. Então, não permita que o diabo trabalhe. Confesse. Confesse para Deus. Se precisa confessar para outra pessoa, confesse. Para mais de uma pessoa, confesse. O domínio exercido por uma fortaleza demoníaca é diretamente proporcional à resistência espiritual para confessar determinada culpa ou vergonha. Quanto mais você resiste, mais vem uma fortaleza demoníaca aprisionando você. O domínio dessa fortaleza demoníaca é proporcional à resistência em confessar. Então, se há alguma coisa na sua vida que você precisa confessar, não resista mais, porque você está dando munição a Satanás para trabalhar na sua vida. Quando confessamos a Bíblia, nos garante que vamos experimentar a fidelidade e a justiça de Deus reveladas no sacrifício perfeito de Cristo. Aleluia! Quando nós confessamos, nós estamos trazendo a promessa de Deus para nós. Deixa eu olhar aqui. Eu fico com medo do microfone cair, irmãos, que teve uma vez que caiu, eu tive que gravar tudo de novo, tá? Fecha parênteses. Então vamos lá. Quando eu confesso, eu estou trazendo a promessa da palavra de Deus para mim. O que é que diz Tiago? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, eu vou ser perdoada, eu vou ser liberto, eu vou ser liberta. Como deve acontecer a confissão? O pecado foi oculto, só Deus viu? Você confessa a Deus.
O pecado foi contra outra pessoa, foi pessoal, confessa aquela pessoa, pede perdão àquela pessoa. O pecado foi coletivo, foi público, confessa coletivamente. A confissão é mais poderosa e eficaz arma para libertar a consciência. Ficar livre da culpa, ficar livre das consequências do pecado é através da confissão. Primeiro princípio, humilhação. Segundo princípio, confissão. Terceiro princípio, arrependimento. Não estou falando em ordem, porque para que eu me humilhe e para que eu confesse, eu preciso me arrepender. Mas eu estou falando aqui sobre princípios independentemente da ordem que eles aparecem. Então, o arrependimento, irmãos, não adianta falar, tem que haver verdadeiro arrependimento. Arrependimento se consuma na decisão de mudar. Se fala que está arrependido, pede perdão a Deus ou a pessoa e não muda, não se arrependeu. Por quê? A palavra arrependimento em grego significa metanoia. Metanoia é exatamente mudança de mentalidade. Metanoia não é sentimento. Eu não sinto que estou arrependido. Não, você vai mudar o seu pensamento. Você vai mudar a sua mentalidade. Você vai mudar a sua maneira de agir. Você vai mudar o seu sentimento. Você vai realmente mudar de rumo. Você está indo nessa direção e você volta para Deus, você volta para os princípios de Deus. É uma direção oposta àquela que você se encontrava. Isto é arrependimento. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona alcança misericórdia. Então não é só confessar, é abandonar, porque o abandono é o sinal de arrependimento. Jesus também declarou, Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus foi apresentado a uma mulher adúltera, estavam ali com a lei, todos prontos para apedrejar. Você deve conhecer bem essa história. E depois que Jesus falou, quem tem pecado, quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Ninguém lançou. Jesus ficou escrevendo no chão. Quando ele levantou, a mulher, ele perguntou à mulher, onde estão os teus acusadores? Todos eles foram. E Jesus disse, eu não te condeno. Agora você vai e você não peca mais. Porque sinal de arrependimento. Humilhação, confissão, arrependimento e perdão. É impossível tomar posse da verdadeira libertação sem perdão, irmãos. Eu preciso aceitar o perdão de Deus, eu preciso perdoar. Uma das fortalezas mais terríveis que aprisionam pessoas, a demônios, que limitam a vida, os relacionamentos, é a falta de perdão. Alguém já disse que não perdoar é você dar o veneno para o outro, tomar o veneno e achar que o outro vai morrer. Acho que é isso. Não perdoar, né? A falta de perdão é você tomar veneno e achar que o outro vai morrer. Você que está morrendo. Então, o perdão é importante no processo, é fundamental. Sem perdoar, não podemos ser perdoados, é isso que a Bíblia diz. Leia lá Mateus 6,14. Perdoar é o processo de enfrentar responsavelmente nossas feridas e ressentimentos. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Perdão não é uma sugestão. É um mandamento. Se você tem dúvida, procura na Bíblia. Eu não vou te dar esses versículos aqui agora. Você pode acessar eles na Bíblia. Procura lá todos os versículos sobre perdão. Jesus ordenando, o apóstolo Paulo falando novamente. Mais ainda Jesus do que qualquer outros escritos na Bíblia, dizendo, se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Perdoa. A própria oração que Jesus ensinou fala de perdão. Perdão é um mandamento. Perdão é unilateral, significa de um lado só, irmãos. Eu perdoo porque eu decido perdoar. A pessoa me pediu perdão? Não, mas eu vou perdoar. A pessoa merece o meu perdão? Não, mas eu vou perdoar. Independe da atitude passada ou da atual, independe. Mas foi uma coisa muito feia que aquela pessoa
fez comigo, ela continua fazendo, não importa, você tem que liberar o seu coração, você tem que perdoar. Perdoar não é afirmar que a pessoa estava certa. Perdoar é entregar nas mãos de Deus a justiça de Deus, aquela pessoa, aquela situação. Só Deus é justo. Você está dizendo, Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo essa pessoa, eu perdoo essa situação, eu perdoo. Você está entregando a Deus a solução do problema, da situação. Preste bem atenção, isso é muito importante para que você seja livre. Perdoar não significa esquecer. Tem pessoas que acham que porque não esqueceram do problema, elas não perdoaram. Mas perdoar não é esquecer, mas é também não sofrer pelo problema. Eu perdoo, eu lembro, mas eu não sofro mais. Então eu perdoei. Se eu lembro e eu sofro e vem a ira, vem amargura, vem ressentimento, vem tristeza, então eu não perdoei. Eu preciso continuar orando e decidindo perdoar. Perdoar não significa fingir que não está ferido. Senhor, eu perdoo fulano. Ou chega para a pessoa e fala, perdoo. Não significa que você não continua sentindo aquilo. Você ainda está magoado, ferido, mas você decidiu perdoar. E você vai liberar aquele perdão. Com o perdão, a ferida vai ser cicatrizada. Ela vai ser lembrada, mas você não vai sofrer mais com ela. É uma cicatriz, você vai lembrar, aconteceu isso comigo, mas isso não me faz mais sofrer. Perdoar também não obriga você a estabelecer uma amizade, um relacionamento igual como antes. Não obriga. Não obriga. Perdão aqueles que ensinam o contrário. Mas perdoar não nos obriga. É uma escolha sua. É bom que seja possível. Mas existem situações que não é possível. Você liberou a pessoa daquilo que ela fez, mas a pessoa continua comprando e não pagando. Você vai vender ela de novo? A pessoa continua mentindo. Você vai confiar um segredo nela de novo? Isso não é falta de perdão. Isso é inteligência, é proteção. Então, a pessoa traiu você e continua traindo. Você vai continuar tendo o mesmo relacionamento? Não vai. Por quê? Porque perdoar é você deixar Deus julgar e se livrar de toda dor, de todo ressentimento, de todo trauma, de toda fortaleza. Confiar no Senhor. Perdoar é incondicional. Amizade e intimidade dependem de integridade e credibilidade. Aí, amigos, a gente escolhe. Em quem confiar, a gente escolhe. Mas perdoar não. Perdoar tem que ser para todos. É bom a gente entender o processo do perdão, porque às vezes acontece da pessoa decidir perdoar, falar com alguém que perdoou, orar por aquilo, mas passar um tempo, não é? Ainda sentindo alguma coisa com dificuldade. A primeira coisa que você precisa fazer é orar. Senhor, eu decido perdoar. Eu quero que o Senhor me ajude a perdoar. E começar a orar abençoando aquela pessoa. Abençoa, Senhor, abençoa. Dá sabedoria, livra. Quanto mais você ora, mais seu coração vai mudando em relação à pessoa. Então, as fases do perdão. A primeira é a alma ferida. A pessoa me feriu e eu me torno indiferente àquela pessoa. Depois vem a raiva. Porque mesmo sendo ferida, eu vou ter que perdoar. É a ferida exprimida, né? Sabe aqueles furúnculos, né? Aqueles abscessos que você tem que espremer. Dói, não dói? Dói muito. Então, à medida que você vai sendo confrontada pelo Espírito Santo que precisa perdoar, a ferida vai sendo espremida. À medida que você vê aquela pessoa ou está numa situação, a raiva vem, porque a ferida está ali. Você precisa perdoar. E vem o conflito, porque o Espírito Santo vai dando a convicção, a raiva vai perdendo força e você reconhece que precisa enfrentar aquilo. Você precisa, e agora? Eu não consigo, eu não sei como, eu não tenho coragem. E se a pessoa, aí vem aquele conflito, mas você decidiu perdoar.
Vem também o sentimento de frustração. A pessoa está convencida de que precisa perdoar, apesar de não gostar da ideia. Ao mesmo tempo que se sente impotente diante de tudo que sofreu, é fortalecida por uma convicção de que está fazendo a coisa certa. Frustração é aquele sentimento, né? Eu não queria, mas é a coisa certa a fazer. Então, tá bom. Porque a vontade mesmo era se livrar daquela pessoa, não ver nunca mais. Não é assim? Mas não é assim que o Senhor nos ensina. É assim que a alma deseja. Então vem aquele sentimento de frustração. Depois que você passou por essas etapas, você está orando, você liberou perdão, você confessou, você foi atrás. Aí vem a aceitação, porque você coloca a sua obediência acima dos seus sentimentos. Não são os seus sentimentos, é a sua obediência. Você decidiu obedecer. A sua obediência está acima. Então você confia no Senhor. E aí o Espírito Santo que habita no seu espírito, ele que começa a governar a sua alma. E você sente aquela paz que excede todo entendimento. Sinal de vitória sobre a amargura. Aleluia! E o que acontece depois? O consolo, porque tudo foi cicatrizado, você lembra daquilo, mas não traz mais dor. O Senhor te envolve completamente. Em alguns casos, algumas situações que antes seriam tão tristes, enraivecidas para você, causam até humor, alegria. Você começa a fazer piadas daquela situação, alguém que lhe ofendeu, algum bullying que você sofreu, não é? E aí você começa a brincar com aquilo, aí é sinal total de cura, de libertação completa naquela área. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando sobre o processo de libertação, o processo de crucificação para a libertação. Humilhação, confissão, arrependimento, perdão. E nós vamos agora para uma parte muito importante também, que é a renúncia. O que é a renúncia? A renúncia é o repúdio público em relação a todos os envolvimentos e comprometimentos com o reino das trevas pela autoridade do sacrifício e do nome de Jesus. Onde nós nos fundamentamos nisso? Em Mateus, que diz que tudo que ligares na terra é ligado no céu. Então eu identifiquei um pecado, uma prisão, uma legalidade, uma herança espiritual. Eu identifiquei que eu estou aprisionada a uma falta de perdão e agora eu vou renunciar publicamente. Você vai falar publicamente porque não é no seu espírito. Se você estiver sozinha, você está ali com Deus, você ora: Senhor, estou em tua presença, eu quero renunciar diante das minhas testemunhas invisíveis. Senhor, eu te peço, envia os teus anjos agora para testemunhar isso e que eles estejam guerreando a minha causa. Eu renuncio. E você começa a declarar cada pecado, cada sentimento, cada palavra, cada fortaleza que você já identificou na sua vida. Quando essa renúncia é feita, e muitas vezes precisa ser feita com um conselheiro, com um intercessor, então esse intercessor vai ser também o público, né? Alguém que vai testemunhar da sua libertação. É muito importante, sempre que é possível, e eu acho que 99% das vezes é possível, faça isso com alguém que vai orar com você, orar por você. Confesse, renuncie publicamente, traga o sangue de Jesus. Você diga: eu coloco esse pecado na cruz de Cristo agora e eu tomo o sangue de Jesus pelo meu resgate, pela minha purificação, e eu renuncio tudo isso que eu fiz, que eu cometi, que meus antepassados cometeram, esses sentimentos, e você recebe a cura em nome de Jesus, você recebe a libertação em nome de Jesus. O outro passo para a libertação é a restituição. Se o seu pecado inclui algo que foi danificado, tirado de alguém, que foi algo que foi defraudado, mesmo que emocionalmente na vida de outra pessoa, você precisa restituir. Você vai retratar-se com uma pessoa, você vai devolver, você vai
restaurar aquilo que você tirou. Se for uma amizade, você se coloca à disposição daquela pessoa. Se for algo físico, um dinheiro que você pegou, devolva o dinheiro. Faça o que o Senhor manda fazer na sua palavra. É importante você estar disposto a consertar, custe o que custar. Isso é restituição. E nós precisamos lembrar da história de Zaqueu, aquele publicano que roubava, dos impostos e tirava além daquilo que deveria tirar. E quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: Senhor, eu dou os meus bens, metade dos meus bens aos pobres, e se aquilo que eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aquele homem foi completamente liberto. E foi neste momento, no momento que ele disse: eu vou devolver, eu vou restituir, eu não quero aquilo que é fruto de roubo, eu quero devolver aquilo que não é meu. Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Salvação, libertação, cura completa, reino de Deus estabelecido. Amém, irmão? Amém, irmã? Assim seja na sua vida, em qualquer área que precisa de libertação. Sempre esteja disposta a restituir. 7º princípio, disciplina e obediência. Vou tentar lembrar todos aqui sem olhar, tá? Humilhação, confissão, arrependimento, perdão. Esqueci um, vamos voltar? Renúncia, restituição e agora disciplina e obediência. Disciplina é o processo de exercitar, de praticar a escolha que foi feita, a decisão que foi tomada, a renúncia que foi declarada, para se construir um caráter de obediência. Obediência. Não, vou retirar essa palavra. Infelizmente, muitas pessoas passam por todo o processo de libertação e voltam a comer do vômito. O que acontece? A Bíblia diz que esse estado é pior do que o anterior, porque precisa desenvolver o caráter de obediência. Diariamente renunciar, tomar a cruz e seguir. O que é que a Bíblia diz? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Tem um livro e tem um filme maravilhoso, é isso que a gente precisa fazer. O que é que a Bíblia diz? Se fosse Jesus, o que é que ele faria? Esse é o caráter de obediência, que vai me tornar completamente protegida dos ataques malignos, das ciladas de Satanás, das fortalezas diabólicas, das obras da carne. É o caráter de obediência. Eu preciso sustentar a conquista alcançada, porque isto é uma parte essencial. Irmãos, é essencial no processo de libertação. Você confessou inveja, você é uma pessoa invejosa. E essa inveja é fruto de insegurança, de inferioridade. Você identificou essa fortaleza, essa limitação na sua vida. Você quer ser livre disso. Você confessou, você pediu perdão a pessoas que você invejou. E aí você se depara numa situação em que você começa a sentir um pouco de inveja. O que é que você faz? Você renuncia de novo, você diz: eu não sou invejosa. Você começa a dizer para você mesmo, Espírito Santo me reveste de amor, eu tenho tudo o que preciso, eu tenho tudo o que eu mereço e o que eu não mereço também. Senhor, obrigado por aquela pessoa ter isso, ter aquilo. Você começa a orar e abençoar. Isso é desenvolver, é exercitar a obediência, é você ser disciplinado nesse processo. Olha o que diz Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, está falando de Jesus. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, como Jesus nos ensina em tudo. Jesus veio à terra como homem, ele sofreu as mesmas tentações que nós, irmãos. Todas elas ele sofreu. E a Bíblia diz que ele obedeceu, aprendeu a obedecer porque sofreu. Porque à medida que ele ia sofrendo e obedecendo, ele ia sendo aperfeiçoado. Tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ele é a nossa fonte de salvação eterna para quem? Para quem crê? Para quem louva? Para quem canta? Também. Mas principalmente para quem obedece.
Porque se eu louvo, se eu canto, se eu oro, se eu leio a Bíblia, mas eu não obedeço, eu não vou receber essa fonte de salvação. Lembre o que significa salvação? Sozo, cura completa, libertação, restauração. Eu preciso obedecer para ter essa fonte de salvação fluindo em mim. Nada é duradouro sem disciplina e perseverança. Nada. Persevere até ver a cura completa, até se sentir aperfeiçoado nessa área que você precisa de libertação. Este é o genuíno selo de uma libertação, é a obediência. Sem este selo, o território pode ser reconquistado pelo inimigo. Que triste, irmãos. Depois de passar por todo o processo de libertação, voltar de novo para o mesmo pecado. Infelizmente, nós temos muitas histórias assim. Que você não seja parte dessa história, em nome de Jesus. Que você avance, porque o segundo estado é pior do que o primeiro. A libertação que não leva à obediência é sempre desastrosa, tornando-se incompleta e perigosamente irreversível. A consumação de uma vida vitoriosa só se dá quando se constrói um caráter de obediência em relação às áreas de derrota que sofreram um processo de libertação. Olha só, você vai encontrar descanso, você vai encontrar a vida vitoriosa, a consumação dessa vida vitoriosa exatamente pelo efetivar da obediência. Esse processo de libertação vai ser completo. E aí vem o descanso. O que é descanso? É você ficar parado sem fazer nada? Não. É o descanso em Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É isso que diz esse texto que você está vendo aí, Isaías 64:4. Deus não se move pelos nossos acessos de ansiedade, nada de ansiedade, nada de ficar lembrando, ai, e agora, como é que vai ser? Não, você vai descansar. Você perdoou, você confessou, você renunciou, você está obedecendo, para de ficar se culpando de novo. Você está num processo de restauração, de libertação, você vai encontrar paz, você vai descansar no Senhor. Tome posse da sua vitória, em nome de Jesus. O processo de libertação é sucedido por um período de provas. Preste bem atenção, porque quando você identifica uma área que você estava preso, que você estava presa e toma a atitude de ser liberta, o inimigo não vai ficar satisfeito, não. Ele vai colocar provas exatamente desta área que você acabou de confessar sua libertação. Mas o que você tem que fazer? Obedecer, se encher da palavra, vigiar, orar. Porque o Senhor está contigo. Você tem a armadura de Deus, você tem o sangue de Jesus, que é o mais poderoso de todos os armamentos, toda a arma espiritual. O sangue de Jesus é a mais poderosa de todos. Anuncie o sangue de Jesus, clame o sangue de Jesus na sua mente, na sua alma, nas suas emoções. Ore, leia a palavra, persevere, porque vale a pena. É uma vida abundante. Aleluia! Glória a Deus. Fique firme. Se decidirmos agir no espírito oposto, estaremos sempre vitoriosos nos combates espirituais. Nós sempre seremos tentados. Situações para mostrarmos ira, para voltarmos a ser as pessoas carnais que nós éramos. Vá sempre com o espírito oposto. Alguém vem para te ofender, vá com o espírito de perdão, de amor. Alguém trata você com rejeição, vá com o espírito de aceitação, seja afetuoso. Alguém fala mal de você, fale bem dessa pessoa. Sempre haja com o espírito oposto. O espírito oposto ao pecado, o espírito oposto a Satanás, porque o amor vence tudo, irmãos. A obediência, a santidade é luz sobre as trevas. E a palavra do Senhor é verdadeira e nos garante esta vitória. Por quê? Porque lá na cruz, quando Jesus estava ali, deram vinagre para ele para tentar anestesiar o seu corpo, para suportar as horas que eles achavam que Jesus ficaria ali agonizando. Jesus disse, tetelestai, uma palavra que significa está consumado, a conta foi paga. O justo juiz disse, está
consumado. Não há mais acusação, não há mais porque os seres que eu criei, a minha imagem e semelhança, continuarem aprisionados ao pecado. Ele disse, está consumado, e ele entregou a sua vida por nós. Você precisa tomar posse, eu preciso tomar posse dessa vitória todos os dias. Eu preciso me apropriar disso para não permitir que a minha carne me governe, nem que Satanás, nem que o diabo encontre brecha na minha vida. Eu quero uma vida vitoriosa, eu quero uma vida liberta, eu quero uma vida cheia do Espírito. Você quer também? Amém, eu creio que sim, e assim nós vamos servir ao Senhor como Ele é digno, porque o Senhor não quer que se vamos aprisionados ao pecado, dando mau testemunho. O Senhor não quer esse serviço defeituoso, Ele merece o melhor. Para concluirmos, eu quero lembrar para você qual a nossa realidade em Cristo, e é isso que deve pautar a nossa vida, é isso que deve nos mover. Primeiro, somos um Espírito com Deus, aleluia, já nascemos de novo, nosso espírito está ligado a Deus, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Memorize esses versículos, guarde eles, guarde essa verdade, esse versículo. Eu sou um espírito com Deus, o que me domina é o Espírito Santo, não é a minha alma doente, não são os meus desejos carnais, eu sou um espírito com Deus. O Espírito Santo está dentro de nós, isso que a Bíblia diz, nós somos templo do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Irmãos, Espírito Santo, Kadosh. Essa palavra em hebraico significa separar, cortar completamente. O Santo habita em nós, o Kadosh, aquele que divide, que separa tudo que não é bom, tudo que é impuro. Ele nos convence, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele nos consola. O Espírito Santo está dentro de você. Somos chamados para viver em santidade. É em santidade que somos chamados para viver. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Este é um de muitos versículos sobre santidade. Sede santos como Ele é santo. Mas aqui diz que Deus nos escolheu para isso. Ele nos salvou para sermos santos. Essa é a nossa realidade em Cristo. Amém? Eu oro para que o Senhor tenha falado com você em toda esta aula e que você tome posse da verdadeira liberdade em Cristo. Eu quero encerrar esta aula orando por você. E nós vamos juntos fazer uma oração de renúncia. E coloque diante do Senhor aquilo que você recebeu de Deus, aquilo que Ele revelou a você, as áreas da sua vida que estão presas, limitadas, pensamentos, comportamentos, atitudes, pode ser na área familiar, na área financeira, na área física, na área emocional, seja o que for. Existem cadeias que prendem você, então você vai se soltar agora, você vai tomar posse. E se você entende que precisa de um acompanhamento, precisa procurar alguém para pedir perdão, procure, faça isso, procure seu líder espiritual, sua líder espiritual e conserve a sua libertação, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos a Ti nesta hora, certos de que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar e nos libertar. Nós nos apresentamos a Ti em oração, Senhor, e pedimos que o Senhor dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, que eles estejam trabalhando em favor da nossa libertação agora, que os Seus anjos estejam proibindo todo e qualquer feito de colisão espiritual, que os Seus anjos estejam nos protegendo, Senhor, e anulando todas as setas inflamadas do maligno contra a nossa vida. Pai, blinda-nos com o fogo do Teu trono nesta hora. E no sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, nós Te pedimos perdão por todos os pecados de palavras, de pensamentos, de sentimentos, todos os maus hábitos. Nós renunciamos, Senhor, toda herança maligna que foi trazida por nós, a nós, pelos nossos antepassados.
todos os pecados cometidos de adultério, de prostituição, de roubo, de suicídio, de assassinato, de mentira, de incredulidade, de feitiçaria. Nós renunciamos agora contra nós e contra a nossa descendência, e nós declaramos a nossa vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Senhor, pecados que temos cometido contra o Senhor de palavras, inveja, ciúme, cobiça, prostituição, pornografia, adultério, mentira, maledicência, fofoca, glutonaria, medo, traumas, Senhor, que vieram das experiências antigas, passadas, nós colocamos na cruz nessa hora e nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos revista com a nova armadura, que o teu sangue apague em nome de Jesus toda a reivindicação das trevas contra nós. Nós nos arrependemos, nós confessamos os nossos pecados, nós colocamos na cruz de Cristo e tiramos toda a legalidade de Satanás contra a nossa vida em nome de Jesus. Pai, nós recebemos a vida que Jesus conquistou para nós. Eu recebo, meu irmão que ora comigo, minha irmã que ora comigo recebe. E eu oro por ele agora, eu oro por ela agora. Que o teu Espírito esteja envolvendo, Senhor, na tua paz. Que o teu Espírito esteja agora trazendo à memória todas as ações, todas as atitudes que precisam ser tomadas para efetivar essa libertação. Que o meu irmão, a minha irmã, seja dominado por um caráter de obediência à tua palavra. Que haja leitura da palavra, oração, discernimento no Espírito. Reajuste as armaduras espirituais dele. Reajuste as armaduras espirituais dela. Livra, Senhor, das tentações. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu oro. Que todo efeito de colisão espiritual seja neutralizado. Que a minha irmã, meu irmão receba a paz de Deus, que excede todo entendimento, e seja livre de toda prisão espiritual e emocional. Se há alguma enfermidade no corpo, seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela nossa salvação, pela nossa libertação, e confessamos que somos um em Cristo. Nós confessamos que o teu Espírito habita em nós e que caminharemos em obediência em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio e eu te abençoo em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.